Amém, amém, amém. Vamos nós, 231 dias em propósito aqui, queridos, cumprindo essa carreira proposta pelo Senhor aqui para nós, né? Vamos avançando rumo aí à leitura total da Bíblia nesse ano de 2021. Qual é a proposta? O que é que Deus quer tanto revelar para nós nesse ano? Sem dúvida alguma, queridos, olha só. Na medida em que nós vamos conhecendo a verdade de Deus, nós vamos sendo libertos de toda mentira, de todo engano. Não é verdade? É o que diz a palavra. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Ela vai te libertar de sofismas, ela vai te libertar de religiosidade. Sabe, uma certeza você precisa ter gerada no seu coração. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para concluí-la, ele é fiel para terminá-la. Então, olha só, nós nos colocamos à disposição, nós dizemos sim para aquilo que o Senhor tem para realizar em nós e acredite, o mais ele vai fazendo e vai aperfeiçoando em nós. O que nós não podemos fazer é retroceder, é voltar atrás, porque a palavra dele nos garante que ele não se agrada daqueles que retrocedem. Nós não somos desses que retrocedem, nós somos dos que avançam, amém? Então eu tenho convicção gerada no meu coração que 2021 realmente será o melhor ano da minha e da sua vida. Por quê? Porque nós estamos dispostos a viver isso. Nós estamos dispostos e mais que isso, nós estamos também buscando isso. Porque as nossas atitudes, queridos, as nossas atitudes diferentes em estar fazendo devocional, em estar tendo um tempo de oração com o Senhor, elas realmente estão denunciando, elas estão apontando para esse novo tempo que nós queremos viver, amém? Então, claro, já fica aqui o meu convite para você. Se porventura você não estava tão firme assim, vamos retomar essas atividades aí de leitura da Bíblia. Nós ainda temos muito para avançar, estamos no livro de Jeremias. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos rompendo aí do capítulo 45 a 48, mas 2 devocionais nós já finalizamos, né? 2 devocionais à frente, nós iremos finalizar o livro do profeta Jeremias. Vai vir aí outros, tá? Outros profetas maravilhosos também, né? Chegando aí para nós, Ezequiel, muita coisa boa para acontecer. E claro, queridos, a maior expectativa do nosso coração, Novo Testamento aí, muita revelação de Deus e crescimento para nós ainda nesse ano, tá bom? Então, ó, vamos juntos, ainda dá tempo. De repente você não tá lendo desde Gênesis, desculpa, comigo, mas ó, começa de agora, depois você volta, tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todos os vídeos de todos os livros, né, estão salvos. Daqui a pouco vão chegar as cartas, vão ficar salvas também aqui, vai ficar tudo salvo aqui. Então você pode voltar a qualquer tempo e começar a assistir novamente, fazer os livros, né, também separados. Mas olha, seja melhor do que a sua melhor desculpa. Eu falo isso pra você porque, é claro, eu passo pelos mesmos conflitos, queridos, internos, diários, sabe? Ai, meu Deus, tem isso pra fazer, tem tal situação pra acontecer, eu também trabalho fora, eu também faço tenho outras atividades, queridos, sabe? Mas se nós não priorizarmos esse tempo com o Senhor, acredite em mim, nós vamos acabar realmente investindo o nosso tempo em coisas erradas. Entenda, por quê? Porque, queridos, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos priorizar a palavra, essa palavra que é luz para o nosso caminho, que realmente vai nos mostrando o que nós devemos fazer. Queridos, porque se nós fizermos isso, acredite, nós na verdade estaremos economizando tempo, nós estaremos recebendo as instruções necessárias para avançarmos na direção certa. A palavra de Deus, ela tem esse poder de iluminar o caminho para nós, nos fazendo seguir o caminho certo. Aí muitas vezes, o que normalmente a gente pensa em fazer? Poxa, eu não vou orar agora, eu não vou fazer o meu devocional agora, Deus entende, Deus sabe que eu preciso trabalhar, Deus sabe que eu preciso levar as crianças para a escola, Deus sabe que eu preciso fazer comida. E resumindo, a gente ainda coloca o Senhor, coloca Deus, né, na situação. Ele entende, queridos? É claro que ele entende, o nosso Pai nos conhece, né? Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Mas sabe que nós é quem decidimos, somos nós, é quem decidimos o que é que nós vamos fazer com o nosso tempo. E o meu encorajamento para você aqui, claro, é que você priorize o Senhor, acredita em mim, se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida,
todas as demais coisas vão sendo acrescentadas no seu devido tempo, na hora certa. Você não vai perder horário, você não vai perder estação, vai dar tudo certo para você. Então, o que você precisa fazer? Começar a colocar as coisas na ordem certa, sabe? Na ordem certinha da vida. E sabe, a primeira coisa da sua vida não são seus filhos. A primeira coisa da sua vida não é o seu esposo. A primeira coisa da sua vida, acredita em mim, não é nem mesmo o seu ministério. A primeira coisa da sua vida é o seu relacionamento, é o seu tempo de oração, é o seu tempo de devocional com o Senhor. Porque assim, todas as demais coisas na sua vida vão sendo acrescentadas e, claro, né, sendo colocadas em ordem, tá bom? Então fica aqui, claro, a minha dica e o meu encorajamento para você, tá bom? Eu quero fazer uma breve oração por você e vamos aqui para o nosso resumão de hoje. Vou te contar tudo, o que está acontecendo aqui no livro do profeta Jeremias, de maneira bem resumida, tá bom? Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Muito obrigada. Nós somos gratos a Ti. Senhor, o nosso coração exala gratidão. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Pai, por tantos livramentos. Obrigada pelo seu amor tão grande por nós, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigada, Pai, obrigada. Senhor, ajuda-nos para que possamos realmente sermos bons administradores do nosso tempo, desses dias que o Senhor disponibiliza para nós. Senhor, nos ajuda, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir para que possamos viver realmente o que a Tua palavra diz, tendo um tempo certo e um propósito determinado para todas as coisas, Pai. Que nós não venhamos perder os tempos nem as estações das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a sermos melhores mães, melhores ministros do Teu Evangelho, nos ajude a sermos melhores irmãos, melhores pessoas na sociedade, melhores vizinhos. Senhor, nos ajude a melhorar em todas as áreas da nossa vida, e nós sabemos que só podemos ser melhores com a instrução que vem do Teu Espírito através da Tua palavra revelada. Então nos ajude, é o desejo do nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então glória a Deus, que bom que você está aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos avançando? Olha só. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, como eu disse, vamos dar continuidade. Então, hoje começamos do capítulo 45 do profeta Jeremias. Capítulo 45, bem pequeno, mas aqui tem algo super importante, né, queridos? Olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que Deus, então, mandou Jeremias, olha que situação, Deus mandou Jeremias ir falar com Baruque. Você lembra de Baruque? Pois é, ele vai até Baruque nessa ocasião aqui, porque Baruque estava dizendo, vou ler para você no capítulo 45 o que ele estava dizendo, olha só. Jeremias então vai até Baruque, porque Baruque ele estava pensando assim, escute. Ele estava dizendo, reclamando, em outras palavras, sabe? Ele reclamava dizendo assim, pobre de mim, será que eu já não tenho sofrido bastante? Por que o Senhor ainda me dá essa tristeza? Eu já não aguento mais, é um fardo pesado demais para mim. Então sabe o que aconteceu nessa ocasião aqui? Ele estava sofrendo muito. Baruque estava reclamando com o Senhor, falando, Senhor, por que eu ainda estou passando por tais coisas? Então Deus, através do profeta Jeremias, se manifesta, né, para ele e diz o seguinte, olha só, o Senhor mandou eu te responder, Baruque, eu estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei em toda essa terra. Mas ó, você pensa em obter grandezas, mesmo a esse tempo, né, em um tempo tão terrível? Pode parar de pensar nisso, ele falou. E conclui, queridos, dizendo assim, eu vou trazer uma grande desgraça sobre toda a humanidade. Deus falando através do profeta Jeremias para Baruque, que também era profeta, tá bom, queridos? E aí o Senhor diz assim para ele, mas eu deixarei você escapar com vida, esteja onde você estiver. Amém? Porque apesar dessa queixa de Baruque aqui, entenda, Baruque estava fazendo tudo aquilo que o Senhor ordenara. Lembra que Baruque era aquele braço direito, que quando Jeremias não podia ir a algum lugar ou fazer algo, era Baruque que fazia, né? Então, nessa ocasião aqui, só lembrando você quem é Baruque, tá bom? Finalizado 45, vamos para o capítulo 46. Já no capítulo 46, Deus deu uma mensagem a Jeremias a respeito das nações. Então, no capítulo 46, ele vai falar acerca do Egito. Porque você lembra que o povo todo estava no Egito. Você lembra em desobediência a tudo aquilo que Deus já havia ordenado para eles. Então, no capítulo 46, o exército do Egito,
os mais valentes, queridos, a palavra vai dizer que eles começaram a ficar com medo e temor, tá? Diante de toda a situação. Por quê? Porque o dia da vingança do Senhor estava chegando. E claro, ele já havia falado que se vingaria de todos os seus inimigos, né? Então, olha só, no versículo 25, só para você entender aqui, e você entender um pouco mais a respeito desse contexto do capítulo 46, o Senhor está dizendo o seguinte: eles estão cercados de terror por todos os lados. Agora, olha só, Faraó, nessa ocasião, queridos, estava super convencido, né? Ele estava pensando, queridos, Faraó era muito orgulhoso, estava bem exaltado aqui nessa ocasião, né? E aí, queridos, claro, o Senhor disse o seguinte: aquele dia pertence ao Senhor. Esse dia será o dia da minha vingança, o dia em que ele vai se vingar realmente de todos os seus inimigos, né? Como eu já resumi para você aqui tudo no início do capítulo 46. Aí mais tarde o Senhor deu a Jeremias a seguinte mensagem a respeito da invasão que aconteceria pelo rei Nabucodonosor no Egito, tá? Então olha só o que ele falou. Ele disse o seguinte: anunciem esta mensagem no Egito. Gritem a plenos pulmões essa mensagem nas ruas de Migdol, Táfnis e Menfis. Preparem-se para a luta todos os povos ao redor, porque todos os povos ao redor já foram conquistados. E agora, Egito, chegou a tua vez. Então o Senhor, mais uma vez, usou o profeta Jeremias para falar tudo aqui o que estaria por acontecer, tá bom? E aqui, queridos, nós vamos perceber, mais uma vez, o Senhor falando tudo o que viria, né, sobre o Egito. Estava falando aqui que o Egito, queridos, ele tinha muita força, o Egito realmente esbanjava, né, muita nobreza, mas olha só, a palavra está dizendo que quando chegasse aquele grande dia, eles seriam castigados. Então o Senhor está lembrando aqui, ó, eu vou castigar Amon, deus de Tebas, e todos os outros deuses do Egito. Eu castigarei o faraó, os seus reis e todos os que confiam no faraó. E ele disse: eu entregarei as autoridades egípcias nas mãos de seu inimigo mortal, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais que desejam tirar-lhes a vida. Cairão nas mãos do exército da Babilônia, mas depois de tudo isso, aí mais uma vez o Senhor vinha dizendo aqui, claro, depois de aspas, né, pagarem por todo o mal que haviam feito, o que vai acontecer? O Senhor está dizendo, depois de tudo isso, o Egito voltará a ser um país habitado como nas épocas passadas, diz o Senhor, tá bom? Então aqui só para você entender, no versículo 28, para finalizar, ele também diz uma mensagem ao povo dele, ao povo de Israel. Ele diz o seguinte: não tenha medo, Jacó, meu servo, porque eu estou ao seu lado, diz o Senhor. Eu vou destruir completamente as nações entre as quais eu o dispersei. Mas você não será destruída completamente. Eu darei a vocês apenas o castigo que você merece. Não serei severo demais. Então, queridos, apesar desse contexto terrível, quando você for fazer leitura, você perceberá o Senhor falando tudo o que iria acontecer ao Egito. Ele também está dizendo qual seria o final do povo de Deus aqui, né? Ele também dá essa ênfase, lembrando aqui para o povo como é que seria o final desse povo, né? Porque, queridos, o Senhor ama demais esse povo aqui, né? Apesar de toda desobediência e de toda idolatria, o Senhor dizendo, olha, isso vai acontecer, mas terá um bom futuro. Resumindo, vou restaurar tudo, vou mudar tudo. Vocês estão pagando pelo mal que fizeram, mas depois eu vou mudar toda a situação. Parafraseando para você o que nós já estamos vindo falando aí desde os devocionais anteriores, tá bom? Vamos para o capítulo 47, ó, 47 e 48 já finalizamos o nosso devocional de hoje, o nosso resumão de hoje, né? 231 dias já aí rompendo em propósito. Queridos, olha só, no capítulo 47, a mensagem do Senhor a Jeremias aqui já era para os filisteus, tá bom? Nós vamos perceber que agora, 47 e 48, mensagens para povos específicos, né? Para as nações, lembra disso? Então aqui o Senhor já está separando. Então aqui, na cidade de Gaza, o Senhor enfatizou, né? Versículos 2 e 3, o Senhor disse, olha, uma enchente está vindo do norte para inundar a terra dos filisteus. Ele está dizendo assim, olha, destruirá as cidades e os campos, inundará essa terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus moradores. Eles vão gritar de medo, todos os filisteus vão gritar de dor.
Então, aqui, queridos, Deus usando Jeremias para falar com os filisteus o que viria a acontecer, tá bom? E aí, como é que continua? Ele continua dizendo o seguinte: quando eles ouvirem o barulho dos cavalos e dos carros de guerra, os seus pais vão fugir, dominados pelo medo, vão inclusive abandonar os filhos à própria sorte. Por quê? Porque os seus braços estarão tão fracos, eles vão estar caídos, não terão forças nem mesmo para pegar os filhos e saírem, vamos supor, correndo, fugindo, né? É isso aqui, parafraseando para você, como seria de maneira resumida do capítulo 47 o final dos filisteus aqui, tá bom? E 48 para a gente finalizar. Aqui vai falar, querido, sobre alguns povos específicos. Aqui tá falando sobre acerca de Moabe, né? Começa falando acerca de Moabe, que era a cidade de Nebo, né? A cidade de Kiriataim. Queridos, olha o que aconteceu aqui. Os babilônios estavam tomando todas as cidades e povos. Você tá percebendo isso, né? Não se esqueça que tudo isso foi o Senhor quem tinha autorizado, mas é claro que você também perceberá, eu já quero adiantar para você, que até o final do livro de Jeremias aqui nós vamos perceber também qual foi o final dos babilônios. É claro que eles tiveram um final merecido, né? Então aqui, tudo isso que está acontecendo, lembre-se, foi com o aval do Senhor. O Senhor autorizou tudo isso acontecer por causa da rebeldia, da idolatria e do pecado do povo, tá bom? Vamos continuar. Então aqui, queridos, no capítulo 48, nós vamos perceber a mensagem do Senhor através de Jeremias para o povo de Moabe. Então ele começa dizendo o seguinte: o ruído da batalha chegou a Oronaim, devastação e grande destruição. E ele diz: toda a terra de Moabe está sendo destruída. Os gritos do povo são ouvidos por todo o país até Zoar. E ele continuou: todas as cidades serão destruídas, quer fiquem nos vales, quer nos planaltos, ninguém escapará da destruição. Por quê? Porque esta é a ordem do Senhor. E ele continua aqui, só para você entender um pouco mais no capítulo 48. Ele está dizendo aqui, versículo 25, ele diz assim, olha: acabou a força de Moabe, o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Aí ele continua: deixem-na embriagada de sofrimento. Por quê? Porque se revoltou contra o Senhor. Moabe se arrastará no próprio vômito e será objeto de zombaria. Vocês, moabitas, zombaram de Israel. Vocês, né, como os israelitas, como se os israelitas fossem ladrões. É assim que está dizendo a palavra. Vocês zombaram deles e agora chegou a vez de vocês sofrerem essa zombaria, tá? Aí continua aqui, só para você entender, para finalizar o capítulo 48. Depois de dizer tudo o que aconteceria aos moabitas, tá? Deixa eu fazer uma correção para você. Eu falei que a partir de agora iriam vir aqui as cidades, né? Então, ó, no capítulo 48 tá falando sobre Moabe. No 49, que vai ficar para o nosso próximo devocional, nós vamos ver também falando acerca dos amonitas, acerca de Edom. Nós vamos ver aqui também falando acerca de Damasco, tá bom? No próximo devocional. Hoje nós vamos parar aqui no 48. Como é que finalizou então aqui, falando acerca dos moabitas? Falando o seguinte: mas no futuro, o Senhor dizendo, né? No futuro eu vou restaurar a nação de Moabe, diz o Senhor. E, queridos, até aqui termina o julgamento do Senhor contra Moabe. É isso, né? De acordo aqui com o nosso devocional, que nós vamos parando então. Claro, eu já encorajo você para vir comigo nessa grande jornada de leitura total da Bíblia, como eu te falei. Você vai saber o que mais que está acontecendo aqui no livro do profeta Jeremias, qual é o final do povo babilônico, o que aconteceu com esse povo e, claro, como é que vai terminar esse livro do profeta Jeremias. Eu já encorajo você a vir comigo, não só para ficar em Jeremias, como em todos os demais livros e epístolas que nós vamos avançando aí até Apocalipse, tá bom? Um grande abraço para você, fica firme nesse propósito, vamos juntos para fazer do ano de 2021 o melhor ano da minha e da sua vida. Claro, verdade chegando para nós, conhecendo e recebendo a verdade de Deus, sendo liberto de toda mentira, de todo engano, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até o nosso próximo devocional.